Olá, irmãos, boa noite. Deus abençoe a todos. É um prazer estar falando com vocês. E é um privilégio podermos estudar a palavra do Senhor, o que é muito bom, né? Antes, eu sempre, como de costume, gosto de agradecer aos inscritos do canal. Muito obrigado por você estar apoiando esse ministério, por você estar investindo nesse ministério. Quando você se inscreve no canal, né? Quando você deixa o seu like, ativa o sininho, você está fazendo com que esse canal ele cresça, ele avance. E o nosso intuito é que esse canal ele seja bênção para a sua vida e para a vida daqueles que você vai divulgar. Então, você tem uma importância muito grande aqui na divulgação desse canal, desse ministério, para que outras pessoas possam ser alcançadas, tocadas, sensibilizadas pelo Espírito Santo através do conteúdo desse canal. E para aqueles que ainda não se inscreveram, basta você entrar no YouTube, você vai ver uma playlist lá de vários vídeos nossos, clique em um deles, se inscreva, deixe o seu like, ative o sininho, para que você seja notificado de todo o conteúdo desse canal, né? Quase que todos os dias da semana a gente está gravando, acontece de um dia ou não a gente não gravar, mas quase que todos os dias praticamente a gente grava mensagens, né? É, abordando vários tipos, vários temas interessantes, reflexões para a nossa vida, que com certeza acrescenta e muito. E hoje eu vou falar de um tema muito importante, né? Uma dificuldade que existe muito grande em nós seres humanos. Mas antes, irmãos, vamos agradecer ao Pai Celestial pelo dom da vida e pela sua misericórdia para conosco. Querido Deus e Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós, por Cristo Jesus, pelo dia, pela noite, pela proteção, pela saúde. Aumenta a nossa fé, fortalece, enche-nos da tua graça, do teu poder. Fale conosco através dessa reflexão, que aquele que irá me assistir, me ouvir, possa ser tocado, influenciado pelo Espírito Santo. Em nome de Jesus, amém. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre, em vez de murmurar, tenhamos fé. Isso é muito sério, isso aqui. Tem gente que só vive reclamando da vida, né? Não está contente com nada. Tem gente que vive para reclamar, para murmurar. Eu imagino Moisés lá no deserto ouvindo aquelas murmurações daqueles milhões de pessoas lá, né? Ele tinha que ser realmente muito paciente, né? Muito tranquilo, muito equilibrado e estar muito na presença de Deus para não sair da graça. Porque o que o povo falava no ouvido de Moisés, e não é diferente hoje, né? Nós vemos muitas pessoas reclamando, né, da vida, nunca estão contentes com o que têm, né? Sempre estão reclamando. Uns reclamam que gostariam de ter uma vida melhor, não tem. Outros reclamam porque estão sem um trabalho. Eu sei que não é fácil, às vezes é difícil, a pessoa precisa ter condições de manter o seu lar, pagar suas contas, mas você precisa confiar em Deus, ter fé. Outros reclamam porque não conseguem rever os seus familiares, não tem dinheiro para isso, né? Não tem dinheiro para aquilo. E então, irmãos,
sabe? A gente acaba murmurando mais do que tendo fé, quando na verdade a gente deveria ter mais fé do que murmurar, né? Então isso aqui é uma lição para a nossa vida. O Senhor diz, tenha fé. E Deus, Ele não gosta daqueles que ficam murmurando, blasfemando, reclamando, né? Vamos ver o que a reflexão dessa noite tem a nos dizer. João 14, verso 8, replicou-lhes Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Então a gente vê aqui, irmãos, que Filipe demonstra uma falta de fé. Ou seja, ele murmura, ele não confia, ele quer ver para crer. Será que eu tenho sido esse tipo de pessoa, irmãos? Que estou querendo ver para crer? A palavra de Deus diz, bem-aventurados os que não viram e creram, né? Tem gente que só acredita se vê. É um Tomé da vida, né? Pouco antes da ascensão de Cristo, Filipe lhes disse, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Então você vê aqui Filipe, né, declarando, Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. E aí, Jesus, ele puxa a orelha de Filipe, né? Mas como assim mostra-nos o Pai? Tanto tempo eu tenho estado contigo e tu não vês o Pai? Ou seja, quem vê o Pai vê a mim, né? Contristado por sua incredulidade, Cristo se voltou para ele dizendo, Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Será possível que eu tenha andado e falado convosco e vos saciado de milagres e ainda não tenhas compreendido que fui enviado de Deus, o caminho, a verdade e a vida, e que vim do céu para representar o Pai? Ou seja, Jesus teve que dar um puxão de orelha em Filipe. E Filipe era um discípulo, irmãos. Então, não se assombre, não se assuste, porque isso só aconteceu com Filipe, que andava com o mestre, quem dirá conosco, né? Então, às vezes, irmãos, a gente solta palavras que entristecem o Espírito Santo, né? E Filipe, infelizmente, soltou uma palavra incrédula, uma palavra de murmuração, de incredulidade, que muito entristeceu o Senhor Jesus. Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim, disse Jesus. As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Jesus aqui deixando claro que Ele é Deus, Ele e o Pai são um, né? Eles são iguais, da mesma forma. Quem me vê a mim vê o Pai, pois eu sou o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Ou seja, Jesus é a expressão do caráter do Pai. Aqui ele deixa muito claro. Em João 6,38 ele diz que desce para fazer não a vontade dele, mas a vontade do Pai. E nós estamos fazendo a vontade de quem? Será que a gente está querendo fazer a nossa vontade, a vontade dos nossos familiares, ou a vontade de Jesus, irmãos? Será que nós estamos querendo fazer a vontade do nosso patrão? Será que nós estamos querendo fazer a vontade da igreja ou do Senhor da igreja? Então, a gente tem que fazer uma análise da nossa vida, né? O que eu estou fazendo da minha vida? A quem eu estou servindo? Eu estou disposto para fazer a vontade de quem? A minha vontade, né? A vontade dos... ou a vontade do Pai? Ou a vontade de Cristo? Frequentemente ferimos o coração de Jesus por causa de nossa descrença. Nossa fé é míope. Você sabe o que é míope, né? Uma pessoa míope é uma pessoa que usa aquele fundo de garrafa para enxergar, né? Nossa fé, ela é assim, irmãos, infelizmente.
é uma fé medíocre, né? Não é uma fé sólida, prática. E permitimos que as provações tragam suas tendências herdadas e cultivadas para o mal. Por que a gente permite isso? Porque a gente tem uma fé minúscula, uma fé vazia, oca, né? E não uma fé sólida, prática. E aí o que acontece? Quando colocados em situação difícil, desonramos a Deus, murmurando e reclamando. Por quê? Porque a gente não procura se alimentar de Deus, se encher do Espírito. E aí quando a gente se encontra em situações adversas, a gente começa a reclamar, né? Ah, mas eu quero isso. Ah, mas se eu tivesse isso. Ah, mas se eu tivesse aquilo. Em vez de agradecer a Deus e falar, muito obrigado, Senhor, em tudo dai graça, porque essa é a vontade do Senhor. É isso que Deus espera do seu povo, irmãos. Devemos mostrar que aprendemos na escola de Cristo, ajudando os que se acham em situação pior do que a nossa. Às vezes a gente está tendo uma situação boa, irmão. Somos privilegiados, mas a gente reclama e tem gente em uma situação pior do que a gente. Tem gente que não tem nem onde dormir, irmãos. Tem gente que no frio está dormindo debaixo de uma ponte aí. Muito bom ter um cobertor. Né? Tem gente que às vezes não tem o que comer. E a gente tem casa, tem coberta, tem cama, né? Tem comida, tem roupa para vestir. Ou seja, temos além daquilo que merecemos e ainda assim reclamamos. Murmurar, mas eu queria fazer isso, mas eu queria ter aquilo. Irmãos, o tema de hoje é, em vez de murmurar, tenhamos fé e agradecemos a Deus e honremos a Deus. Porque murmurando, em vez de honrar, nós estaremos desonrando a Deus. E aí a gente acaba acontecendo o quê? A gente acaba desonrando e murmurando e reclamando. Em vez disso, devemos mostrar que aprendemos na escola de Cristo. Né? E o que a gente aprende na escola de Cristo? A ter fé e não murmurar. Ajudando os que se acham em situação pior do que a nossa. Os que estão procurando a luz, mas não conseguem encontrá-la. Esses esperam de modo especial nossa simpatia. Mas em vez de tentar erguê-los, passamos de largo, concentrados em nossos próprios interesses ou provações. Às vezes a gente está tão preocupado com as nossas coisas que a gente esquece de pessoas que precisam ser ajudadas e que estão precisando da nossa simpatia, né? do nosso ombro amigo. Quando não manifestamos decidida incredulidade, manifestamos um espírito murmurador e queixoso. Então, irmãos, olha só que coisa séria é essa. Quando a gente está muito concentrado nos nossos próprios interesses ou provações, quando não manifestamos decidida incredulidade, né, manifestamos um espírito murmurador e queixoso. A pessoa que vive se queixando, vive se lamentando, reclama daqui, reclama dali, né? Nada tá bom para ela. Ou seja, a gente nunca está contente com o que tem, a gente sempre quer mais. E a Bíblia nos deixa uma lição. Homem de pequena fé, por que duvidaste? Cristo já provou ser nosso sempre presente Salvador. Ele sabe tudo sobre nossa condição. E na hora da provação, não podemos nós orar para que Deus nos dê o seu Santo Espírito, a fim de trazer-nos à mente suas muitas manifestações de poder em nosso favor. Só que a gente, infelizmente, somos como aqueles homens do barco lá, aqueles discípulos que
em meio a uma grande tempestade, ficaram gritando: Mestre, mestre, salva-nos! E Jesus, levantando e acalmando o mar, olhando para eles, disse: Homens de pequena fé. O desejo de Deus, irmãos, é que a gente tenha fé. Fé é a certeza das coisas que a gente não vê, né? Mas que a gente acredita, espera que vai acontecer em algum momento, no tempo determinado, né? Então, irmãos, Cristo já provou ser nosso sempre presente Salvador. Ele sabe de tudo sobre nossa condição. E na hora da provação não podemos nós orar para que Deus nos dê o Santo Espírito a fim de trazermos à mente as manifestações de poder em nosso favor. Não podemos nós crer que Ele está disposto a ajudar-nos, como em ocasiões anteriores. Às vezes a gente até se esquece do quanto que Deus já fez por nós e se foca só naquilo que Deus ainda não fez. A maneira como Ele tratou os seus servos no passado não deve apagar-se de nossa mente, mas sua lembrança deve fortalecer-nos e suster-nos. Como que Deus cuidou de José, como que Deus cuidou de Elias, como que Deus cuidou de João Batista. Pessoas que não praticamente... José até tinha uma casa, mas João Batista, Elias, viviam no deserto, né? Viviam em meio à natureza. E, no entanto, tinham oportunidade de viver reclamando, mas eles buscavam o contrário. Eles buscavam o prazer de estar na presença do Senhor, de ter momentos a sós com o Senhor, de estar numa condição em que eles pudessem buscar da melhor maneira possível o Senhor. As tribulações, por mais intensas e numerosas que sejam, não nos podem separar de Cristo. Se Ele nos levar a Refidim, é porque Ele sabe que é para o nosso bem e para a glória do seu nome. Se o buscarmos com uma fé confiante, Ele irá no momento oportuno transformar a amargura de Mara em doçura. Ele pode abrir a dura rocha e fazer com que fluam torrentes refrescantes. Então, você está tendo a oportunidade de ver o que Deus pode fazer na nossa vida se a gente confiar nele, se a gente descansar e deixar ele agir. Porque ele é Deus, ele sabe perfeitamente o que está fazendo. Não cabe a gente ficar murmurando, reclamando, triste, cabisbaixo, porque isso desonra o nome de Deus. Quem fica feliz com isso é o mal. Não ergueremos então nossas vozes em louvor e gratidão pelas misericórdias concedidas, até porque se não fossem as misericórdias de Deus já teríamos sido consumidos, né? Então só nesse quesito já deveríamos todos os dias, todos os momentos estar agradecendo a Deus. E prosseguiremos com plena certeza de que Ele é socorro bem presente na angústia. Então Deus, Ele quer ser um socorro bem presente na tribulação, em meio à tribulação na nossa vida. Ele quer nos dar o melhor dessa terra, mas nós temos que ter fé. E talvez que você que está me ouvindo nesse momento pense que isso se aplica só para nós. Não, isso ocorreu no passado. Abraão, quando foi chamado a deixar a sua parentela, ele teve que ter fé suficiente e ter confiança plena de saber que Deus estava levando ele para um lugar melhor. Ele não questionou, não murmurou, mas Senhor, eu vou sair daqui, mas aqui eu já estou arrumado, aqui eu já tenho a minha parentela, aqui eu tenho meu rebanho, minhas riquezas. Como é que o Senhor vai me levar para um lugar que eu não sei nem para onde eu vou? Ele não falou nada disso.
Ele simplesmente pegou a sua família, o seu rebanho, se levantou e foi. Ou seja, Abraão teve um futuro pela fé. Ele nem sabia para onde ele iria. O Senhor ainda iria mostrar. Isso se chama fé, irmãos. E é esse tipo de fé que Deus espera encontrar em nós, como seu povo. É esse tipo de fé que Deus espera encontrar em você, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, meu jovem. E até mesmo você que ainda não aceitou Jesus, ou que está num processo, confiança em Deus. Plena confiança em Deus. E Deus espera que nós confiemos nele, não questionemos ele. Que Deus nos ajude, irmãos, nesta noite a termos fé e não murmurarmos, né? E não blasfemarmos, e não sermos como o povo do Egito, que sentia saudade, né, do Egito, das panelas de carne do Egito, mas que possamos confiar de que o Senhor sabe o que é melhor para nós. Vamos orar? Querido Deus e Pai que está nos céus, louvado seja o seu nome pela vida, louvado seja o teu nome pela paz, pela oportunidade que o Senhor nos dá da gente poder, em Cristo Jesus, desenvolver fé. Nos ajuda, Espírito Santo, porque nós somos frágeis, nós somos impotentes, nós somos reclamões, murmuradores, blasfemos, mas nós queremos ser pessoas com uma fé sólida, uma fé viva, uma fé atuante. E tenha misericórdia de nós, Pai. Trabalha na nossa vida e nos ajude, Pai Santo, a sermos aquilo que o Senhor deseja. Nós sabemos que os homens do passado tiveram fé, demonstraram exemplos de fé, e assim como eles, nos ajude também a demonstrarmos fé viva no Senhor. Abençoe esse meu amado, minha amada, irmão, irmã, amigo, jovem, que irá me assistir, me ouvir, que ele possa aprender a não murmurar e assim ter fé e confiar de que o Senhor está no controle de tudo. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos.